Eu não vou falar muito mais sobre o copo medidor, porque o Dr. Miguel já falou a suficiente, né? Vou só lembrar que o limite tolerável é uma saca por hectare. Então é isso que a gente vai levar em conta. Eu vou falar sobre os resultados, tá? Do nosso trabalho e o que a gente exatamente fazia, certo? Então era assim, a máquina passava, né? Passou a máquina, a gente colocava a armação, geralmente os 4, ou às vezes um entrava na máquina, né? Para a gente tentar agilizar o processo, para já conversar com o operador, para pegar todos os dados, porque a gente não tinha muito tempo. Então, era bem corrido. Acho que dá para ver a armação que o Dr. Miguel falou. Aqui, ó, tá vendo? De barbante, a nossa. Coletava todos os grãos, inclusive aqueles que estavam dentro das vagens, que às vezes o produtor ou quem está fazendo a coleta esquece, mas tem que debulhar as vagens, né, doutor? Se não debulhar as vagens, você não vai saber quando você perde. Tem soja dentro da vagem, tem que debulhar a vagem. Colocava todos os grãos dentro do copo e já analisava a escala. Analisou a escala, a gente já anotava na ficha de campo, para a gente ter base. Se a primeira amostra, a gente analisou na ficha de campo, 0,25 até 1, a gente fazia mais uma amostra, né? Senão, a gente ia repetindo, para comprovar se estava perdendo ou não. A gente sempre procurava evitar fazer coleta nas curvas de nível. Acho que os próprios produtores sabem, a plataforma não encaixa muito bem, né? Na curva de nível. Às vezes encaixa, mas fica um pouco para fora. Então, a gente evitava coleta em curva de nível, rastro do pulverizador, principalmente se a soja foi dessecada, o pulverizador passa e debulha muita soja, né? Então, ali tem uma perda maior. E as bordaduras? Bordaduras por quê? É lugar que vira máquina, é lugar que tem descarga, né? Faz a descarga, é o lugar onde a gente entra para ver se a soja está boa ou não. Então, tem uma debulha maior. Então, a gente evitou qualquer tipo de coleta nesses lugares. Às vezes era inevitável. Terreno muito caído, você não tinha o que fazer, né? Não sabem, às vezes, olha, a gente anotava lá a amostra da barriga da curva ou no pé da curva. Né? Não tinha muito o que fazer. Né? Então era aqui, ó, até uma saca por hectare, a gente fazia até 3 amostras. Anotava na ficha de campo e isso a gente usava com base para tomar a decisão do que ia ser feito. Acima de uma saca por hectare, a gente fazia com certeza 3 amostras, para comprovar que existia uma perda, né? Não vamos mexer na máquina de ninguém, não vamos dar palpite, sem a gente ter certeza do que a gente está falando. Né? Aqui de novo está o copo, tá vendo? Já estava quase cheio, já tinha mais de 2, 3 aqui, e a gente continuava catando. O Jorginho aqui, ó, catando soja. Aqui, ó, dentro do quadro, vocês podem ver um pé inteiro de soja. Tem que debulhar o pé inteiro de soja e pôr no copinho. Senão a gente não sabe quando está perdendo. Então, depois a gente tomava a decisão, né? Certo? A gente tem a nossa ficha de campo, marcamos as análises que foram feitas e, ao mesmo tempo que a gente fazia a coleta, às vezes um de nós entrava na máquina, e a gente estava sempre em 4, né? 3 coletavam no chão, um observava mais a máquina, forma de revezamento, cada hora um observava a máquina, observava todos os componentes, principalmente aqui da plataforma e a velocidade de deslocamento. Por quê? A velocidade de deslocamento é, pelo menos no trabalho que a gente fez, né? No trabalho que a gente fez, a gente pode dizer que foi o maior problema encontrado no desperdício da soja. O excesso de velocidade, né? Eu estou com pressa, eu vou correr rápido, eu vou colher rápido e a soja acaba ficando no chão. E não é um pouco de soja, é muita soja. Né? Em muitos dos casos que tinha desperdício, que a gente comprovava um desperdício bem acima de o dobro, às vezes 2 sacas, 2,5, só da gente pedir para o operador, olha, você pode reduzir, por favor, a velocidade para a gente fazer uma nova análise. Nessa análise seguinte da redução de velocidade, tinha máquina que chegou, estava perdendo 2 sacos, foi para 0,25, só com a redução da velocidade. Então, de 2 para 0,25 é muita soja, né? Então, você está colhendo rápido porque você está com pressa, acho que não é, talvez, a decisão melhor. Liga para o seu vizinho, vê se ele não empresta uma máquina. Vamos ver.
Depois do excesso de velocidade de deslocamento, qual foi o maior problema encontrado por nós em campo? Foram os problemas de plataforma. Na verdade, problemas de plataforma. Dentro da plataforma, está aqui o desenho que eu copiei do caderninho da Embrapa, inclusive. Está aqui, eu espero que dê para enxergar. Né? Antes da alimentação, né? Aqui antes da alimentação, aqui o industrial da máquina, alimentação, e aqui, ó, a partir daqui para trás, para frente, né? Até aqui. Na plataforma. A gente tem o molinete, que tem duas regulagens. Vamos falar de duas regulagens do molinete, que foram as que a gente mais observou que causavam desperdícios, dependendo da opção da regulagem tentada. A altura do molinete em relação à soja e a velocidade do molinete. O molinete, você tem a barra de corte, né? A gente tem a barra de corte e o molinete tem 6 hastes, né? 6 hastes. O ideal que a gente busca é que quando a serra corta no momento que uma das barras de corte está em cima da serra. Então você vê que o molinete está na velocidade ideal. E essa velocidade também tem que ser compatível com a velocidade de deslocamento da máquina, né? Quando a gente observava que não era compatível essa velocidade de deslocamento da máquina e a velocidade do molinete, quando você observava um desperdício maior. A altura do molinete, aquele molinete dentro da soja, né? A gente via muito, até os meninos falavam, está socado na soja, o molinete socado na soja. A gente observou algumas vezes também o molinete dentro da soja. O que ele faz? Muitas vezes ele dobra a soja faz um arco e a serra corta ao contrário, a ponta. Então você perde o ponteiro da soja. Ela corta a soja embaixo em forma de arco, corta a ponta da soja também. Então você tem um desperdício ali, né? Você perde o ponteiro, você fala, nossa, minha soja está ótima. Ponteiro cheio de soja. E quando você vê no corte da máquina, o ponteiro todo no chão, né? Isso a gente observou na posição do molinete. O molinete é muito alto também, ele não joga, ele não centeia a soja para dentro da plataforma, ele deixa a soja cair, ao contrário, e a máquina passa e não tem o que pega. Trilha e debulha é muito pouco. A gente viu um ou outro caso, o problema é que a gente pediu para apertar um pouquinho o côncavo, muito pouco. Foi um problema que a gente viu que estava todo mundo bem. Peneira. Um pouco de problema de peneira muito fechada, né? A gente observou em campo também que alguns produtores, pela opção de entregar no silo de armazenamento, na cooperativa, no próprio silo, uma soja mais limpa, eles fecham a peneira. Ó, fecha a peneira que eu quero meu caminhão limpo, porque eu não quero desconto na cooperativa, porque a cooperativa cobra muito caro. Tá. Só que o tanto de soja que fica no chão por fechar a peneira é muito maior do que o desconto da cooperativa. E a cooperativa depois briga lá na cooperativa e... Mas o desperdício, depois que até uma foto eu vou passar, a soja, às vezes a melhor soja, a mais graúda, se você fechou a peneira, ela vai para o chão, em vez de entrar na máquina. Então você está perdendo, sei lá, aquela soja peneira 7, 8, né? A melhor soja. E eu coloquei aqui borrachas de vedação e furos. Não coloquei furos, mas borrachas de vedação. A gente teve alguns casos, não foi um isolado não, mas teve máquina com furo, máquina com um pouco de desgaste, mas isso acaba entrando em manutenção, né? Então, manutenção é sempre uma coisa que a gente tem que observar também nas máquinas. Certo? Então, lembrando, o maior problema encontrado pela gente em campo foi a velocidade de deslocamento. Depois, os problemas de plataforma, até o Dr. José Miguel falou anteriormente também. Plataforma industrial da máquina, muito difícil, né? Aqui, eu não falei ainda, mas temos a plataforma Draper. Draper, para quem não conhece ainda, é aquela plataforma de esteira, né? Em vez do caracol, ela tem uma esteira de alimentação. Na verdade, são 3 esteiras, né? 2 esteiras que chegam mais perto, vocês não estão ouvindo. 3 esteiras, 2, alguém me corrija se eu estiver errado, 2 esteiras que entram numa terceira esteira que joga para a garganta da máquina, né? Essa Draper, a gente observou um problema nela, na esteira. Não é um problema da esteira, é um problema de regulagem. Tá deixando bem claro que não é a plataforma e nem a esteira. Por desconhecimento ou
às vezes por dificuldade na regulagem, a gente não conseguia descobrir qual era o problema da perda da máquina. Então a gente foi dividindo a máquina, né? Numa máquina tipo Draper, a gente foi dividindo ela. Procuramos perda no industrial, peneira, nenhum tipo de problema. Alimentação, não encontramos nenhum tipo de problema. Molinete bem posicionado, barra de corte perfeita, dedo, faquinha, tudo perfeito. Nenhum problema. Daí a gente começou a analisar a plataforma em par e descobrimos que tinha um excesso de velocidade da esteira. Elas têm regulagem. Do mesmo jeito que existe a regulagem da velocidade de deslocamento, que você acelera e diminui, a esteira também tem a regulagem. Então o que acontecia? A soja que tinha sido cortada aqui no canto, na hora que ela encontrava com a outra, estava sendo cortada aqui, ela formava um bolo. Um bolo, ela trombava e pelo atrito a soja debulhava ali. Então a perda era ali. Era o atrito de uma soja com a outra. Não era nenhum problema muito grave. Era só reduzir a velocidade, estava solucionado. Máquina perfeita. Barra de corte, eu falei do molinete, né? Depois eu pulei para cá. Voltando para a plataforma, então, o molinete, falei a direita. A barra de corte. A barra de corte é formada pelos dedos, são fixos, né? E pelas faquinhas que correm. Eles trabalham como guilhotina, né? Então, o dedo fixo, a faquinha corre, vai fazendo guilhotina e cortando a soja. A gente encontrou alguns problemas de faquinha, principalmente. Faquinha quebrada, geralmente faquinha quebrada, ausência de faquinha e ausência de dedo. O que acontece? Nesses casos, você observava uma colheita que não era homogênea, estavam fiapos de soja. Era bem visível. Uns fiapos de soja, você falava, nossa, um ali. Olhava, faltava dedo, faltava faquinha. Faquinha às vezes estava quebrada só, ou ausência mesmo. Então, dedos e faquinhas dentro da barra de corte. Agora aqui eu coloquei algumas fotos. Eu espero que dê para ver. Não sei se o pessoal aí do fundo. Isso daqui foi um caso de excesso de velocidade. O que aconteceu? A barra de corte, né, a serra, não conseguiu cortar a soja. O que ela fez? Ela amassou. Era tão rápido. A soja estava aqui. Passou tão rápido que mesmo a serra sendo super rápida, ela não cortou a soja. Ela deitou a soja e passou por cima. Pode ver aqui, ó. Também é o mesmo lugar, só que aqui depois ainda passou uma colhedeira por cima, uma plantadeira, desculpa. E você vê até melhor, você fala assim, nossa, olha o tanto de soja, dá pra ver um pouco aqui. Então, esse é tá vendo? Dá pra ver, tá dando pra ver? Se não. Então, esse é o problema do excesso de velocidade. Ele é complicado. Né, doutor? O excesso de velocidade é muita opção do colhedor, às vezes ele foi orientado a colher assim, então a gente bateu muito nisso, né? A gente entrava nas máquinas, os meninos também, eu entrava, os meninos, a gente falava, olha, por favor, um pouquinho mais devagar, me dá 1 km/h menos, em vez de 8, 6,5, vai, 1,5. Só pra gente fazer o experimento, depois a opção é sua. A gente fazia o experimento, reduzia, a gente falava para os produtores, para os operadores, daí a opção é de cada um continuar, fazer como preferir. Olha o que eu falei do molinete, tá vendo aqui? Esse aqui foi um caso que ele dobrou a soja, né? Acho que não tem, mas acho que tem mais coisa aqui. Ele dobrou a soja, o molinete muito baixo, dobrou a soja, cortou, perdemos o ponteiro da soja. A altura da barra de corte também é um problema, esqueci de falar ali atrás. Mas está vendo? Olha o tanto, aqui está o chão, olha o tanto de soja que ficou aqui. É muito alto, entendeu? Estava cortando muito alto. Isso, às vezes a pessoa não está percebendo, mas na hora que ela volta, ela vê. Então, assim, é muita desatenção também, né? Às vezes não está prestando atenção, às vezes tem 20 colhendo, 10 colhendo, mas a altura da barra de corte também. Sempre manter a barra de corte
o mais próximo possível, sem danificar também a barra de corte, né? A plataforma aqui, ó. Espero que dê pra ver aqui. Dedos e faquinhas, como eu falei, olha os fiapos. Aqui tem um, deu mais isolado. Agora olha esse aqui. Olha aqui, tem tipo milhões de fiapos. Parece que tem mais soja em pé. Você não sabe se já colheu ou não. Dá pra ficar na dúvida. Tinha acho que 4 ou 5 faltando em sequência. Aqui a gente coloquei baixo conhecimento e capacitação do operador, porque em alguns casos a gente chegou nas propriedades e a gente sempre fazia um questionário para o operador. Olha, né, você trabalha há muito tempo, perguntava tudo, né? Sobre a colheita, perguntava todos os dados. Alguns aconteceu, em alguns casos, e você é operador? Não, ele me pegou lá na praça da igreja e me trouxe para colher hoje. Nunca colhi. Colhi há 5 anos. O meu pai deixou de dirigir uma colhedeira e hoje eu fui promovido a colhedor. Então, é um problema. Baixa capacitação, o Dr. Miguel já falou também, não dá para promover a pessoa, a colhedor. Né? Olha aqui, a altura da barra de corte que ele deixou. Por quê? Nunca colhi, vou tocar pra frente, eu só dirigir, ela não engole a soja? Isso aí, vamos lá. Aqui eu coloquei, ó, uma plataforma Draper, tá vendo? A esteira, comparado com uma de caracol. Pra gente ver, tá vendo? Uma esteira aqui, a esteira aqui joga pra garganta e a outra esteira lá. Ficou meio claro, mas assim, né? Então, o problema da plataforma Draper, que não é da plataforma, o problema da regulagem que a gente encontrou, que é uma novidade, foi o excesso de velocidade da esteira. E tem várias regulagens, né? A gente foi regulando e teve uma que a gente colocou no mínimo. Vou até botar isso. A plataforma, a máquina nova, maravilhosa, perdendo um alto índice de perda, quase 6 sacos, reduziu a velocidade, 1 saco. Acabou, menos de 1 saco por hectare. Lembrando que 6 sacos por hectare dá 14 sacos e meio por alqueire. Então é bastante. Aqui as peneiras, como eu disse. Cadê? As peneiras, ó. A melhor soja ficou aqui. Está presa e depois com a ventilação vai jogar e ela vai embora, vai para o chão. Tá vendo a soja? Olha o tamanho da soja. Porque a peneira está muito fechada. Aqui foi um problema que a gente observou. Acho que teve 1 ou 2 sacos só, mas eu trouxe. É uma peneira de milho. Essa peneira era exclusivamente de milho e eles estavam colhendo porque não tinha outra opção. Mas essa máquina estava perdendo 3 sacos por hectare. A máquina não, a operação. Estava desperdiçando 3 sacos por hectare. O único problema que a gente encontrou era esse excesso de palha. E dentro dessa palha, quando a gente retirou, ela está completamente cheia de grãos de soja. Então, essa peneira era exclusivamente de milho, né? E essa é uma peneira de soja muito fechada. Então, depois que a gente indicava, falava o que a gente achava que podia melhorar na operação, a gente fazia nova coleta. No mesmo caso, no caso do excesso de velocidade, a gente pedia, você pode, por favor, reduzir a velocidade, reduzir a velocidade, nova coleta. Aqui a gente já estava fazendo em 2 para ir mais rápido, para descobrir a perda. Alguns casos não era na primeira regulagem que a gente descobria. Teve caso de máquina que a gente chegou a fazer 7 tentativas até conseguir reduzir a perda para o limite tolerável. Então, a gente também não tinha um tempo que a gente gastava em cada máquina. Teve máquina que a gente ficou 3 horas. Teve máquina que foi 20 minutos. Mediu 0,25, menos de 0,25. Tchau, obrigado. Vamos embora, tem alguém perdendo que precisa da nossa ajuda. Então foi, né? Então a gente retomava a colheita quantas amostras fossem necessárias, até a gente conseguir o objetivo. O nosso objetivo era reduzir as perdas na região. Então, é o que a gente queria. Então aqui para começar a falar agora dos resultados do Rally. A gente trabalhou durante 30 dias, percorreu 18 municípios, passamos por 66 produtores. Obrigado pela paciência de todos os produtores com a gente.
A gente sabe que não é fácil para a colheita, né? 130 máquinas, 5.000 quilômetros percorridos, um tanque da Hilux do Osmar por dia. A gente gastava um tanque de óleo diesel por dia. Por isso, uns 15 mil reais. 30 mil hectares cobertos. Eu fiz um levantamento dos produtores, a gente somou o tamanho das áreas, 30 mil hectares cobertos. Eu já coloquei aqui 30 mil sacas de soja economizadas, porque eu vou mostrar os resultados, mas deu uma média de economia de uma saca por hectare. Então, 30 mil sacos de soja. Então, vamos lá, das máquinas, né? 130 máquinas analisadas, 53 estavam bem, parabéns a todos das 53, né? Os operadores, produtores, o pessoal que regula, administradores, estavam dentro do tolerável até uma saca. São 2,42 sacas por alqueire. 50 máquinas, daí a gente já liga o pisca-alerta, né? 50 máquinas apresentavam perda. Eu estou falando máquina, gente, mas é a operação, né? Não é a máquina em si, porque a máquina é conduzida pela gente, regulada pela gente, e ela é a gente que manda. Então, 50 operações, vou falar operações, perdiam de 1,1 a 1,92. Então, de 2,66 sacas por alqueire a 4,6 sacas por alqueire. Né? Se a gente pensa na produtividade que a gente teve na última colheita de soja, já começa a fazer diferença 4 sacas e meia, um pouco mais, 4 sacas e meia por alqueire. 27 máquinas a gente considerou críticas. Por que críticas? Elas estavam perdendo mais que o dobro. Então, se perder um, tem gente, se a produtora que achava ruim, um é muito. Tá certo. Se tá achando um muito, eu concordo. Se perder um é muito, imagina perder 2, que é o dobro. E perder muito mais que 2, 6. 6 são 14 sacas e meia por alqueire. Numa soja de 145 sacas por alqueire, são 10%. Né? Então, você jogou 10% da sua produtividade no chão. É bastante. Não foi um caso isolado, não. Foram vários. Né? De 2 a 6, 27, ó. De 2 a 6. Do dobro até 6. 6 foi um... Aqui eu fiz um gráfico para a gente entender melhor. Então, 41% estava bom, né? E a maioria não estava bom. Né? Então, só menos esperado. Aqui, a gente fez uma média isolada do resultado do nosso trabalho. Então, o que acontece? Aqui está meramente ilustrativo, tá? Mas vamos supor, as máquinas que perdiam entre 1 e 1,92, até abaixo de 1 e 1,92 também. Algumas máquinas você entende que elas aceitam uma regulagem mais fina, né? Aceita uma regulagem mais fina. Então, mesmo ela perdendo pouco, você mexe, fala para o operador, fala assim, olha, diminui um pouquinho mais a velocidade, só um pouquinho. Daí sair, às vezes, de 1 para 0,75 ou de 1 para 0,25. Então, ali, ele já ganhou meio saco, né? Às vezes, meio saco, mais meio saco. Então, das máquinas que a gente indicou, alterações, intervenções que a gente fez, elas, de 1,92, elas passaram a perder 0,7. Então, a gente conseguiu ainda reduzir abaixo do limite tolerável. O que o Miguel falou, que a gente talvez tem que diminuir, se o limite tolerável é 1, vamos jogar para meio, porque aqui, ó, o pessoal já está em 0,7. Então, e depois das máquinas que perdiam de 2 a 6 sacas, a gente conseguiu reduzir a 1,24. 1,24 sacos por hectare. Lembrando também que existiam perdas naturais, como o Miguel já explicou, o debulhamento da soja, é coisa que era inevitável. A gente colheu esse ano soja muito seca. Muita gente sabe disso, a soja estava muito seca. Tinha caso que a máquina estava chegando e a soja estava debulhando. Tinha caso que o vento batia, o vento do espalhador de onde jogava batia, debulhava a soja. A gente sabe que esse ano foi complicado, né? Daí aqui a conta, só que eu fiz uma conta mais a grosso modo que o Miguel. Uma saca de soja, 30 mil hectares. No valor hoje da soja, do dia que eu fiz a apresentação, estava 80 reais, arredondei para cima, 2.500.000 reais, num custo de 15 mil reais. Né? Então,
acho que valeu a pena. A gente foi matéria da revista AgroDBO, não sei se alguém conhece, mas é uma revista nacional, né? A gente foi capa em abril desse ano, logo depois a gente mal tinha terminado o rally, estava feito louco fazendo conta para descobrir, né, quanto exatamente a gente tinha conseguido economizar. Não é bem economizar, né? Porque é uma coisa que você não tinha e você passa a ter. Então, agregar, aumentar. E como o Dr. José Miguel também falou, a gente foi para o Congresso Brasileiro de Soja, né? Foi muito importante pessoalmente para a gente. Infelizmente o Caio, que está aqui hoje, não conseguiu ir por problemas pessoais, mas o Afonso, que não está aqui hoje, estava lá, né? Mas a gente representou você, né, Caio? A gente representou. Porque a equipe é a equipe, time é time. Porque para capar soja, agachado. Miguel mandou comprar uma joelheira, eu não comprei. Fiquei com 2 buracos na calça. Terrível. E aqui é um problema novo que a gente descobriu. Na verdade, muitos produtores já sabem, talvez ninguém nunca tenha medido ainda. A gente até mostrou para o José Miguel, mas ainda precisa de muito estudo para a gente comprovar isso. Mas a gente sabe que existe. O que é isso? Problema a ser estudado. Ó, essa amostra aqui do meio, vocês podem ver que ela está em 0,25 sacas por hectare. Não é nada, né? Não está perdendo nada, uma soja seca, nossa, maravilha. Observando a forma de colheita, isso até é um termo que os colhedores, os operadores usam, a máquina vai deitando o bico da plataforma. Todo o bico da plataforma é um pouco mais grosso, né? Então tem o bico da plataforma, a plataforma e o outro bico da plataforma. Esse bico da plataforma, ele vai deitando a soja. Quando você entra, abre um eixo, vai deitando a soja. Se você voltar arrepiando, que é o termo que os próprios colhedores usam, você vai deitando, volta arrepiando. Quando a gente mediu a perda existente no bico da plataforma, quando você volta arrepiando, ela deu 5 sacos por hectare. Então, só no bico, ali medindo, ele deu 5 sacos por hectare. Quando você faz, igual naquela foto bonita lá do Mato Grosso, uma colhedora atrás da outra, lindo. Então, naquele caso, ela podia estar perdendo no meio, no bico ela estava perdendo mais ainda. Aqui, na nossa medida, nesse caso, uma colhedora atrás da outra, ela está perdendo 14,5 sacas por hectare. Quanto dá isso por alqueire? Não lembro. Mais de 20 sacos por alqueire, só no bico. Quando você tem uma área muito grande, você pega lá suas 5, 6, 10 máquinas, uma atrás da outra, porque você quer tirar uma foto com o drone, para ficar bonito. Então vai. Vai e vai deitando a soja e vai amassando e nunca mais você pega essa soja. Quando você volta arrepiando, pode ver que você ainda salvou 5 sacos. Mas quando deita, deitou mesmo 14,5. Mas isso ainda, a gente não tem nada científico, nada estudado. A gente fez algumas amostras, todas mostraram que quando você vai deitando e volta arrepiando, ela perde menos, mas quando você vai deitando e deitando, ela perde mais. Mas a gente ainda não tem trabalho científico, isso é uma coisa ainda a ser estudada, que a gente pode também, né, dar continuidade. E é isso. Agradeço a todos vocês pela paciência.